Olá, jovem, seja bem-vindo a mais uma aula. O assunto de hoje é como transformar uma dízima periódica em fração geratriz, ok? Observe que nós temos dois casos a ser considerado, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Vamos aqui para a atividade. Então, primeira coisa, olha só. Ao olhar para a dízima periódica, o que você precisa identificar? Primeira coisa é o período. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Nessa dízima periódica simples aqui, eu tenho o período aqui, ó, sendo 3. Então, primeira coisa, eu vou identificar isso aqui como período. Eu vou colocar um Pzinho aqui, para a gente lembrar que esse é o período. Então, eu vou fazer o traço da fração. Em cima, eu vou repetir o período, que nesse caso é 3. E para cada dígito do período, eu vou acrescentar um 9 embaixo. Esse é o processo prático, ok? Bem, lembrando que aqui eu posso simplificar essa fração. Então, no caso, dividindo aqui por 3, eu vou obter 1. Dividindo 9 por 3, eu vou obter 3. Então, a fração 1/3 gera essa dízima periódica. Vamos aqui para o segundo caso? Olha só. Observe que aqui o período é 0,414141. Então, nesse caso, o período é 41. Tenho dois dígitos, ok? Esse caso aqui, esse é o nosso período. Vou usar a mesma regrinha. Aqui em cima, eu vou colocar o período, que é 41. Embaixo, como esse período tem dois dígitos, o 4 e o 1, então eu vou colocar 2 noves. Então, vai ficar 41 sobre 99, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Vamos aqui para esse próximo exemplo. Observe que aqui ó, eu tenho uma parte inteira e tenho uma parte, né, que é um decimal. Eu vou separar esse inteiro do decimal. Então, eu vou considerar aqui ó, 2 inteiros mais essa parte decimal que é 0,444. Vou considerar aqui 2 inteiros, mas nesse decimal, observe o que, ó, que eu tenho aqui o período 4. Então, vai ficar o 4 em cima, como é só um dígito, o 9 embaixo. E aqui, ó, usa a regrinha de número misto, né? Posso pensar em 2 inteiros, 4 nonos, ou, como eu quero uma fração, eu posso aplicar a regrinha 2 vezes 9 dá 18, mais 4, 22. Então, é 22 sobre 9. Lembrando que aqui tem o sinal negativo, então vai ficar menos 22 sobre 9. Tá certo? Então, a dízima periódica simples, esse é o processo. E até agora, se eu já te ajudei, vai na regrinha dos 3 Cs. Qual regrinha é essa, professor? Curte, comenta e compartilha. Vai lá, faz isso aí. E vamos para a dízima periódica composta. Aqui vai ser semelhante. Primeira coisa, eu preciso identificar o que é o período e, como ela é composta, ela tem uma parte que não é o período. Se você ainda não sabe sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então acessa lá que você vai identificar, aprender a identificar esses dois casos. Então, voltando aqui para a atividade, olha só, menos 0,5333. Quem que é o período? O período é a parte que se repete. Quem está se repetindo aqui? O 3. E esse 5, professor? Esse 5 aqui, ó, eu vou até fazer diferente o desenho. Essa parte aqui é a parte que não se repete. Eu vou escrever assim, ó, NP. Não se repete. E o 3 é a parte que se repete, ou seja, é o período. Essa parte que não se repete, ela chama de antiperíodo. Na hora de escrever a fração geratriz, agora aqui nós vamos ter que usar a seguinte regrinha, olha só. Você vai juntar primeiro a parte que não se repete com a parte que se repete, ou seja, o não período com o período, que vai ser 53.
vai formar um número. Menos a parte que é não período, ou seja, que não se repete. Nesse caso aqui é o 5. Menos 5. Para cada parte que se repete, você vai colocar um dígito 9. Ou seja, quem se repete aqui é o 3. Só tem um dígito repetido, você vai colocar um 9. E para a parte que não se repete, você vai colocar um 0. Quem não se repete aqui, nesse caso, é o 5, então você vai acrescentar um 0. E agora é só efetuar a continha em cima. 53 menos 5, eu vou obter aí 48. Sobre 90. E agora dá para a gente simplificar, não dá? Como que eu vou simplificar aqui? Posso simplificar por 2. Vai ficar 24 sobre 45. Professor, ainda dá para simplificar. Por quanto? Por 3. Vai ficar 8 sobre 15. Então, a fração 8 sobre 15 é a fração geratriz desse número. Lembrando que aqui é negativo, então é a fração menos 8 sobre 15. Tá certo? É a fração geratriz aqui. Próximo exemplo. 7,15555. Vamos lá, então? Primeira coisa, identificar a parte que se repete. Quem que é o período? O período, nesse caso aqui, é 5. Vou fazer uma marquinha aqui, ó. 5 é o período. E quem que é o chamado antiperíodo, ou seja, a parte que não se repete? É o 7 até o 1. Então, esse é o período. Vou colocar aqui um Pzinho de período. E aqui eu vou colocar um NP, que não é o período. Só para a gente lembrar. E aqui, ó, vamos lá então. Novamente, eu vou juntar o período com o que é a parte não período. Então, vai formar o número 715, certo? Menos a parte que não se repete, no caso aqui é 71, ok? 71. Embaixo, vamos fazer o seguinte. Da parte que não se repete, ou melhor, da parte que se repete, a gente vai acrescentar de 9. Nesse caso aqui é o 5 que se repete, eu vou colocar um 9. E a parte que não se repete logo após a vírgula, no caso aqui é só o 1. Então, por isso que eu vou acrescentar um 0, porque eu tenho apenas um dígito após a vírgula, não repetindo. Aí, 715 menos 71 dá 644. Dividido por 90, dá para simplificar por 2, não dá? Então, vai dar 322 dividido por 45. Ok? Então, essa é a fração geratriz desse número. Vamos aqui para o último exemplo. Olha só. 1,1747474. Quem que é a parte que não se repete? Vamos lá? É o 1 e o 1. Quem que é a parte que se repete? É o 74, 74, 74. Então, eu já sei quem que é o período, quem que é o antiperíodo. Então, vou formar o número com período e com antiperíodo, ou seja, vai ficar 1174 menos a parte que não se repete, 1, ou seja, menos 11, dividido por... Eu vou colocar 9 os números que se repetem, no caso é o 7 e o 4. Então, para cada algarismo, eu vou colocar um 9. E eu vou acrescentar zeros da parte que não se repete após a vírgula. Nesse caso aqui, ó, é só apenas o 1, então eu vou acrescentar apenas um zero. Então, vai ficar 1174 menos 11 sobre 990,
Fazendo essa continha, vai ficar 1.163 sobre 990, ok? Gente, vai lá. Regrinha dos 3 6, curte, comenta e compartilha. Se eu te ajudei até aqui, se você gostou, fica aqui para mais aulas. Eu te aguardo no próximo vídeo. Fui!